A morte virá com asas velozes para a pessoa que perturbar a paz do rei. O que você faria se encontrasse uma tumba egípcia com essa frase escrita? Você teria coragem de abri-la? Ou se afastaria com medo de cair em uma maldição? Quando uma equipe de arqueólogos descobriu a tumba de um faraó egípcio de 3.000 anos, eles jamais imaginaram que essa história de maldição pudesse ser verdade. Uma maldição que, surpreendentemente, levou muitos deles à morte. Eu sou Ivan Lima. E se for verdade? A antiga cultura egípcia é rodeada de mistérios e lendas, desde alienígenas até contato com o sobrenatural. Os milhares de anos de histórias perdidas ou desencontradas nos fazem olhar para o passado com mais dúvidas do que certezas. Com as constantes expedições e escavações em sítios arqueológicos, os mitos ganharam cada vez mais força com o decorrer da história humana. E sempre que alguma coisa muito antiga é encontrada, existe a esperança de que ela possa trazer luz aos mistérios do passado. Quando o assunto envolve maldições egípcias, uma das mais famosas é a maldição do faraó, ou, para os mais desavisados, a maldição do rei Tutancâmon. Filho do faraó Akenaton, Tutancâmon governou o Egito durante 9 anos, entre 1336 e 1327 a.C. Ele foi o 18º faraó da dinastia e acabou perdendo a vida muito jovem, com apenas 18 anos. Vítima de uma doença degenerativa com origem nos constantes casamentos entre membros da mesma família, principalmente entre irmãos. O fato é que, desde que sua tumba foi encontrada no Vale dos Reis do Egito, não foram poucas as histórias que surgiram sobre o trágico fim daqueles que tiveram a ousadia de profanar o repouso final do jovem faraó. Ainda mais porque, até hoje, algumas mortes não têm uma explicação muito convincente. Será mesmo que uma maldição foi a culpada? Não poderia ser apenas uma coincidência do destino? Mesmo com uma inscrição prometendo a morte dos que incomodassem o descanso de Tutancâmon, os exploradores e saqueadores de tumbas não mediram esforços para encontrar a múmia. Ainda mais porque sua tumba estava cheia de objetos feitos com ouro, mas não demorou muito para que a morte cobrasse seu preço. Uma das mortes mais famosas envolvendo a tumba de Tutancâmon foi a de George Herbert, um aristocrata britânico e o 5º conde de Carnarvon. Herbert foi o responsável pelo financiamento da busca pela tumba e também foi uma das primeiras pessoas a conhecer os tesouros e artefatos que os exploradores encontraram em 1922. No entanto, após alguns meses, uma situação trágica aconteceu. O Lord Carnarvon perdeu a vida. O ano era 1923 e apenas alguns dias tinham se passado desde a abertura da câmara mortuária e descoberta do sarcófago do faraó. Com a divulgação dessa notícia ao redor do mundo, o arqueólogo responsável pela escavação, Howard Carter, conheceu um sucesso repentino, mas que catapultou sua carreira. Além dele, a abertura da tumba de Tutancâmon ainda teve a presença de outros arqueólogos e guardas de segurança, justamente as pessoas que morreram inesperadamente tempos depois. No caso do Lorde, a história oficial diz que ele morreu quando uma ferida de mosquito se infeccionou. Uma situação que realmente pode acontecer com qualquer um. Contudo, existem alguns detalhes que deixam o caso um pouco estranho. No mesmo dia da morte do Lorde, o cachorro dele teve um infarto fulminante. Além disso, pouco antes de perder a vida, o aristocrata teria falado para a irmã que Tutancâmon estava chamando por ele. Há quem diga que a morte pode ter sido mundana, mas o que levou à morte teve um toque amaldiçoado. A neta do aristocrata, Patrícia Letton, disse em uma ocasião, embora o Lord Carnarvon estivesse em seu castelo na Inglaterra,
Todas as luzes do Cairo se apagaram no momento da morte e ninguém entendeu o porquê da energia acabar repentinamente. Não demorou muito para que a notícia da morte se espalhasse e ajudasse a reforçar as lendas da maldição. Na verdade, é possível dizer que a morte foi a peça-chave para que a maldição se prendesse completamente no imaginário coletivo. Alguns historiadores até acreditam que, antes da morte do Lorde, o próprio Howard Carter colaborou para espalhar a lenda para que invasores de túmulos tivessem medo de se aproximar do local. Seja como for, os meses seguintes à abertura do sarcófago foram rodeados com mais mortes misteriosas. Uma delas foi a de George J. Gould, um executivo ferroviário dos Estados Unidos que visitou a tumba ainda em 1923. Logo depois dele ir embora, ele desenvolveu uma doença e morreu no mesmo ano, vítima de pneumonia. Mas seria a maldição a verdadeira causa? Bom, na época, o radiologista Sir Archibald Douglas Wright também ficou doente após ter contato com o faraó. Logo depois disso, morreu em um intervalo de 3 dias. Wright foi o responsável por fazer radiografias de Tutankhamon, antes dele ser levado até as autoridades de um museu. Apenas isso e nada mais. Só que, ainda assim, a morte o encontrou. Já em 1924, foi a vez do arqueólogo britânico Real Evelyn White entrar para a história. Ele foi uma das pessoas que visitou a tumba do faraó e que provavelmente ajudou com a escavação. O mais misterioso é que depois de perder vários colegas escavadores, ele tirou a própria vida. A única coisa que restou foi um bilhete com os dizeres: sucumbi a uma maldição que me obriga a desaparecer. Se as mortes misteriosas tivessem parado por aqui, talvez a tumba de Tutankhamon não fosse tão conhecida por sua lenda. Mas como cerca de 35 pessoas envolvidas na descoberta perderam a vida de formas estranhas, arqueólogos e cientistas começaram a buscar alguma explicação, pelo menos plausível, para os casos. A hipótese mais aceita é a de que a tumba continha uma espécie de substância tóxica ou fungo venenoso que passou milhares de anos se propagando tanto nos artefatos quanto na múmia e na tumba propriamente dita. Como o lugar também estava repleto de morcegos, pode ser que as fezes desses animais estivessem com bactérias potencialmente fatais para os exploradores descuidados. Basicamente, assim que uma pessoa com baixa imunidade tivesse contato com esses organismos, as consequências eram mortais. O que não se sabe é se as substâncias e os fungos foram ou não colocados na tumba pelos egípcios como uma armadilha, para que todo aquele que profanasse o local de descanso do faraó não sobrevivesse depois. Se esse for o caso, é curioso pensar que o plano deu certo, mesmo 3.000 anos depois. Você não acha? Em contrapartida, há quem acredite em uma hipótese um pouco mais elaborada. Supostamente, os egípcios tinham conhecimento muito à frente de seu tempo e eram capazes de manipular nada menos que urânio. O elemento teria sido colocado nas tumbas para causar lesões radioativas em qualquer um que lá entrasse. Ainda que sejam hipóteses pertinentes, existem alguns casos que deixam lacunas no lado sobrenatural da história. Por exemplo, Howard Carter, uma das pessoas que mais teve contato com a tumba, viveu por mais 16 anos depois da descoberta. Ele morreu vítima de câncer aos 64 anos, mesmo sendo justamente a pessoa que encontrou e ainda removeu a múmia com as próprias mãos. No caso do sargento Richard Anderson, a história é ainda mais surpreendente. Durante 7 anos, ele foi o responsável por guardar a câmara funerária e ainda faz parte do seleto grupo que ficou bem próximo dos restos mortais de Tutankhamon. Só que Richard não morreu nem 5, nem 10 ou 15 anos depois, mas sim 60.
Por que a maldição não caiu sobre ele? Mesmo com esses pontos que não fazem sentido para a maldição, algumas coincidências não deixam de ser estranhas. Um exemplo disso é a história de Sir Bruce Ingham, amigo de Howard Carter. Ele recebeu um peso de papel do arqueólogo de presente. Só que não era um peso de papel qualquer. O objeto era uma mão mumificada com uma pulseira marcada com uma inscrição nada convidativa. Maldito seja aquele que move meu corpo. O acessório não levou o homem à morte, mas, coincidentemente, a casa dele pegou fogo. Dias depois de receber o presente. Para piorar, ao tentar reconstruí-la, a residência foi atingida por uma inundação. Bom, já outra pessoa que também teve uma morte estranha foi o secretário do Lord Carnarvon, um homem chamado Richard Battle. Em 1929, ele foi encontrado morto em um quarto de Londres. A causa da morte? Sufocamento. Uma das hipóteses é de que Battle tinha sido morto a mando do famoso ocultista Alice Crowley. Contudo, depois que a casa de Battle passou por vários incêndios, descobriu-se que havia objetos inestimáveis da tumba na residência. Ao que parece, a maldição chegou para ele também. Como explicar todas essas histórias, hein? Terríveis coincidências? Ou um toque de um espírito que não deseja ser incomodado? O que você acha? E se for verdade?